Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos conversar sobre o IBGE e nossa missão para pensar o Brasil, o desenvolvimento do Brasil, articulando governo, sociedade, empresas, setor privado, institutos de pesquisa. Talvez o IBGE seja o ponto central da inteligência brasileira. Assim, é muito difícil entender o país, entender o que está acontecendo com o Brasil, com a economia brasileira, com aspectos da sociedade brasileira, sem o auxílio, sem o trabalho do IBGE. E no momento delicado em que o IBGE sofre cortes de verbas e tem sido desvalorizado pelo governo, a gente recebe hoje dois grandes conhecedores da instituição, foram presidentes do IBGE, para conversar um pouco sobre a situação atual e sobre a importância do Instituto. A gente tem com a gente aqui o Roberto Olinto, que foi presidente do IBGE, tem uma ampla experiência em relação aos temas do desenvolvimento econômico, do trabalho que o IBGE faz em relação a isso. Ele tem doutorado pela UFRJ em Engenharia de Produção, mestrado também em Engenharia de Sistemas e Computação. E recebemos também o Paulo Rabelo, que também foi presidente do IBGE, presidente do BNDES, um dos grandes economistas do Brasil, também conhecedores desse tema, PhD pela Universidade de Chicago. Então, sem mais delongas aqui, vamos passar diretamente já para a discussão da importância do IBGE e do ataque que ele vem sofrendo, se é que a gente pode colocar nesses termos. Muito obrigado, Roberto e Paulo, pela presença, pela disposição em debater esse tema tão importante para o país. O Gala esqueceu de dizer que Roberto Olinto, além de ter sido ex-presidente do IBGE, foi um destacado servidor da casa, deixa eu fazer a propaganda, durante mais de 30 anos, não é, Roberto? Então, portanto, se alguém tem que falar inicialmente sobre a casa, é você. Então, já a propaganda, quer dizer, eu, pelo menos nisso, eu tenho muito orgulho, porque eu acho que o único presidente do IBGE que passou por todos os cargos, né? Eu fui a coordenador adjunto, coordenador, diretor, presidente, o que dá uma visão razoavelmente ampla da casa. Primeira coisa, o que é o IBGE que você falou? O IBGE, antes de chegar na questão central, que é o censo, o IBGE, na verdade, ele é um centro do país onde tem todas as informações desse país são levantadas, ou pelo menos coordena a grande parte. Não é o ideal ainda, vamos dizer, você tem vários problemas de unificar as estatísticas de um país, mas o grande produtor de estatísticas do IBGE, do país, é o IBGE, e é o coordenador, ou pelo menos institucionalmente está com essa função e vai avançando. Então, é a famosa estatística oficial, quer dizer, onde o país se realiza nos seus números oficiais, e os números oficiais são responsabilidade do IBGE. Tá. Aí, mais um pouco. A dificuldade do IBGE qual é? A dificuldade do IBGE é uma dificuldade dos institutos de estatística e geografia, que é ser compreendido. A gente estava comentando aqui no princípio que a gente tem que explicar sem cair em economês, ou estatiquês, ou geografês e tal. Isso é o grande problema, é o problema do IBGE. Quer dizer, isso é um desafio que já se discute há muito tempo. Uma coisa que tem que ser dita o Instituto de Estatística ele só se realiza como um órgão dentro de uma democracia a partir do momento que ele é aceito e principalmente ouvido por todos e não só pelos especialistas. Isso aqui é só para começar uma provocação das dificuldades do IBGE. Eu queria colocar alguns pontos para a gente fazer uma provocação. Eu acho assim, no momento, e o Paulo vai entrar nessa provocação, porque ele participou ativamente, eu tenho alguns problemas que eu queria colocar para debater, focando no censo. A primeira questão é o seguinte: o censo demográfico ele é a operação mais importante para você ter referências do teu país. Referência do país não é só os números que você vai levantar para aquele ano, não. O censo leva 10 anos sendo usado. Então, ele é importante. Mais que isso, ele levanta estatística, mas ele georreferencia o país. Então, ele tem toda uma função de cartografia,
de conhecimento, de integração estatística com as coordenadas. Sem censo, você perde a referência. Perder a referência é perder a agenda de estatística. Por exemplo, há pouco tempo atrás, um senhor importante nesse país disse que as pesquisas do IBGE de emprego não valem nada. As pesquisas de emprego são fundamentais, só que as pesquisas de emprego são dependentes do censo. Elas valem muito. Só que se você não tem censo, você não atualiza essa amostra. Então, a agenda começa a ir embora. Outra questão que eu queria levantar. O Brasil, a agenda estatística não tem fundos. E aí entra exatamente a questão agora do dinheiro. Você faz pesquisa estatística e pesquisa de geoinformação, a cada ano, tendo que discutir dentro do Congresso Nacional a verba para fazer a pesquisa com interesses de toda uma casa do Congresso. O que acontece? A contagem não foi realizada, o censo agropecuário, aí eu deixo para o Paulo, que conheceu bem, saiu por emenda parlamentar, não tinha orçamento. A pesquisa de orçamento familiar foi adiada várias vezes porque não tinha dinheiro. Então, essa questão é chave, assim, como é que você financia a pesquisa de forma que você possa ter regularidade e fazer as pesquisas. Tem várias pesquisas do IBGE que foram canceladas por falta de orçamento e por falta de gente. O IBGE tem um déficit hoje de em torno de 2.000 pessoas. Qual é o total de pessoas que trabalham com o IBGE? Hoje, o último número que eu tenho eram 4.000 pessoas. A nossa avaliação era um número mais ou menos de 7.000. Isso o Brasil inteiro, incluindo agência, unidade estadual, essa coisa toda. Quando eu saí, eu brigava por 1.800. E não são novas vagas, não. São reposições de aposentados. Não tem nenhuma novidade nessa história. Quer dizer, então, você tem pesquisas que estão deixando de ser realizadas. Então, essa é a situação atual da geografia e da geoinformação no país. Quer dizer, esse governo, desde o princípio, criou polêmicas. O censo começou com uma briga. E aí, de novo, uma outra provocação. Como é que você tem um censo, entra um governo, reduz o questionário, a equipe técnica do IBGE aceita a redução, faz uma proposta que ele considerava mínima, não é aceita pela direção, e uma discussão técnica vira uma briga de ex-presidente com ex-presidente. Isso foi de um patético inacreditável. Um dia estava eu, Paulo, Vaz Malha, tendo que responder uma carta dos ex, onde a questão era técnica. E isso vem se repetindo sistematicamente. Então, é outro problema que a gente tem. Essa interferência, essa confusão política não pode acontecer no censo, não pode acontecer em pesquisa nenhuma. Então, Roberto, deixa eu interferir. Vai lá, Paulo. Aqui é o Paulo Rabelo falando. E para quem não me conhece tão bem, vou dizer que tem uma coisa que me distingue até negativamente em relação ao Roberto. Roberto é um servidor que, como ele disse, passou por todos os cargos, desde os mais simples até o mais responsável de toda a presidência. E, aliás, com muita honra, eu o indiquei na época, portanto, sei o que digo e sei que fui muito bem sucedido, graças a Deus. Pois bem, a minha diferença, que eu disse ser negativa, é que eu meramente passei pelo IBGE. Eu vim do setor privado, fui professor, empresário, economista, consultor, escritor, mas nunca tinha sido servidor público. Com muita honra, prestei esse serviço direto e, com mais satisfação ainda, fui parar no IBGE, que é um celeiro de pessoas talentosas, muito dedicadas, e praticamente não descobri aquele sujeito que estava lá só com o paletó pendurado no espaldar da cadeira, como diz o outro, e que não comparecia. Pelo contrário, que havia lá uma série de funcionários que, já passados da hora da aposentadoria, sabendo, como disse o Roberto, que não havia reposição,
se dedicavam ao ponto de passar dos 40 anos de serviço, e não raro, não é, Roberto? Gente com até 45, Muita 47 gente. anos de serviço morrendo na função, literalmente vindo a falecer no exercício ativo, e ainda atualizados tecnicamente. Portanto, só tem coisa boa para dizer. Tive uma satisfação incrível dirigir aquele grupo, e tenho, portanto, o benefício de ser o sujeito que caiu de paraquedas e tenho, portanto, uma independência. Se hoje eu sou meio apaixonado, é porque vinha ter conhecimento das qualidades que eu não conhecia na casa. Isso é para deixar claro que eu sou um apaixonado por opção. Eu aprendi a respeitar todo o trabalho que é realizado, já conhecia como técnico, utilizava sempre os trabalhos do IBGE, mas outra coisa é saber de fato como são produzidos e a dificuldade. Na provocação, o Roberto disse, poxa, nós estamos sempre com problemas orçamentários. E isso é esquisito. Se eu fosse um médico, eu diria, isso é um sintoma. Por que sempre? Por que cada vez que a gente vai fazer o censo agro não tinha dinheiro? Tive que arrancar, como disse o Roberto, uma emenda constitucional inédita, uma emenda orçamentária naquele ano de mais de 500 milhões de reais, coisa que não acontece, emenda de 500 milhões. Os congressistas, aspas, sacrificaram porque eles não levaram para nenhuma região sua aquele dinheiro daquela verba para obra nenhuma, a obra era nacional, ninguém tirou fotografia para facilitar a sua próxima eleição e, no entanto, fizeram isso conscientes de que estavam realizando algo fundamental, que era atualizar o retrato agropecuário de um país que, poxa, como a gente não produz nada, né? Somos pobres produtores agrícolas que ninguém enxerga no mundo, para não dizer o contrário, então não precisamos de fotografia, não precisamos saber nada da agricultura brasileira. Óbvio que é o contrário. Os congressistas, os acadêmicos da área, a Frente Parlamentar da Agricultura, todos se mobilizaram e tivemos que convencer o governo a fazer. Isso é uma curiosidade, convencer o governo a fazer como? Aí chega na POF, a pesquisa de orçamentos familiares, não há nada mais importante, eu vou dizer por que a POF... Porque sem a POF... Até se você puder explicar, porque a maioria das pessoas não sabe o que são essas pesquisas, uma pesquisa de orçamentos familiares, nós vamos na casa de uma amostra importante, e quem liderou isso foi o Roberto Olinto, mas deixa eu explicar. É uma pesquisa diferenciada porque ela senta com cada entrevistado de uma amostra importante nível Brasil para saber quantos gramas de farinha, de trigo, quer dizer, de arroz, de feijão, e depois... eu vou numa palavra dizer o seguinte, até os consumos ilícitos são pesquisados. O que é difícil, é preciso até ter uma relação de confiança muito grande com o entrevistador e com a instituição para dizer, não, até consumir isso que eu não devia, etc. Portanto, o orçamento familiar é que dá base a quê, Paulo Gala? Dá base para as ponderações para fazer o índice de preços e, portanto, calcular a variação da inflação. Se eu não sei quanto de que a família, em média, no Brasil gasta, e é uma família média ponderada pelo Brasil inteiro, como é que eu vou dizer quanto que variou a inflação? A inflação de cada um é diferente. Eu tenho que ter uma média ponderada. A decisão do Banco Central, né? As metas de inflação, imagina. Metas de inflação. E foi uma dificuldade, a última POF foi feita entre o meu período e o do Roberto, exatamente porque pusemos uma banca danada e foi com grande sacrifício. A PNAD, que todo mês aí traz os dados de emprego, desemprego, etc. e tal, como o Roberto Olinto lembrava, são 70 mil entrevistas. Eu vou repetir o número, porque ele é inverossímil. Porque quando a gente ouve assim, a Datafolha acha que os candidatos tais têm tantos por cento, o Ibope, quanto é que o Bonner lá diz?
Foram 2.500 entrevistas, foram 2.200 entrevistas. Não passa disso para uma amostra nacional e enchem a boca. 2.500 entrevistas é uma coisa, 70 mil por mês, e no mês seguinte, outros 70 mil. E no mês seguinte, outros 70 mil. Então, são 1 milhão de entrevistas por ano, é pouco. Isso é trabalho para cachorro, isso é trabalho para ninguém botar defeito, e isso é trabalho para você ter a condição de dizer não só qual é a opinião sobre determinado nível de emprego e desemprego no Brasil como um todo, mas ter, como diz o estatístico, significância no nível do município, no nível, obviamente, do Estado. E por isso é que a amostra tem que ser tão detalhada. O que dá também apoio a essas amostras que são feitas, como a da própria PNAD, como foi a da POF, é o censo, porque o censo vai calcular quem está onde, em que quantidade, em cada bairro, em cada rua, em cada pedaço, em cada seção da cidade, e o Brasil todo é esquadrinhado em tijolinhos. Aliás, até visualmente uma coisa bonita. Então, são centenas de milhares de setores em que nós estamos. E amanhã, se a gente quiser fazer o voto distrital no Brasil, quem é que vai ajudar? O IBGE, que vai poder dizer quais são as regiões que homogeneamente podem ser representadas por um representante distrital. Enfim, o assunto não é só de política econômica e social. O assunto é de política, é de constituição, é de representação política. Não há congresso que possa ser reunido se a gente não souber com precisão quantas pessoas tem em cada estado para ser representada. E neste momento, nós estamos vergonhosamente atrasados, 12 anos praticamente, de uma contagem. Num país que tem uma dinâmica onde as pessoas se deslocam de um lugar para outro, quantos municípios batem a porta do IBGE e dizem, olha, tua estimativa está errada. E está errada mesmo, provavelmente estará. Por quê? Porque ela é feita com base em variações da população que ocorreram entre 2000 e 2010, foram os 2 últimos censos. Depois disso, nós estamos num quarto escuro, caminhando no escuro. Eu até ia aproveitar, Paulo, pedir para o Roberto comentar um pouco mais agora do censo mesmo, mas a minha sensação, conversando com vocês, é que a gente voa num avião sem ter painel de controle nenhum. Sim, Xará, eu sou muito falastrão, falei, disse que a provocação, disse que era o sintoma de uma doença, mas não disse que era o nome da doença. Então eu digo agora, por que é que repetidamente é o próprio governo, devia ser o chefe do IBGE, o governo, a autoridade máxima, o ministro, eles negam verba. Eu acho que a doença tem um nome, sim, não é coronavírus, mas é um vírus da ignorância. Graça uma santa ignorância entre a maioria, inclusive dos técnicos, muito mais dos políticos, com justificadas razões. Não estudaram nada de coisa nenhuma para virar político e, portanto, as pessoas não têm ideia nenhuma do que faz ser tal de IBGE. Eu não vou citar quem, mas alguém me virou, enquanto eu estava de presidente do IBGE, e disse, Paulo, eu até entendo sua dedicação, mas eu não sei por que você se preocupa tanto com esse tal de IBGE. O que eu diria para um sujeito desse? Que me fala do tal do IBGE, sendo eu o presidente do órgão. Estou dizendo para vocês, confidenciando, eu não vou dizer nem por nada o nome da personagem, mas que não vem ao caso, mas essa história, essa expressão, esse tal do IBGE, diz tudo a respeito da total ignorância. E, portanto, conversas como essa, Paulo, no Missão Desenvolvimento, são importantíssimas para que cada um que ouça saia como uma espécie de não diria um apóstolo, mas um arauto dessa informação. Escuta, esse negócio é a nossa carteira de identidade coletiva, é a nossa foto, esse é o nosso retrato atualizado.
Gente, vocês estão dizendo isso, é panaquice, é estupidez. O Paulo, só para falar do censo, antes eu vou falar da obviedade. O que o Rabelo está falando é impressionante como é que o óbvio nesse país não é entendido. Quer dizer, o óbvio nesse país não é óbvio. E a estatística e já a informação é uma obviedade que não é entendida. Mas, quando a pessoa tem me perguntado muito o seguinte, o que o censo tem de importante? Bom, a gente precisaria uns 3 ou 4 dias para listar tudo. Mas é aquela história, a gente está no meio de uma pandemia, o SUS é fundamental, a vacinação poderia estar sendo muito mais eficiente se tivesse uma demografia mais atualizada, com o número de pessoas, idade, etc. Está sendo feito na base de 12 anos atrás, atualizada um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas toda a parte... O impacto do SUS vai bater nesse país e você vai ter que saber onde é que você vai alocar médico, sabe? Não importa se o médico é cubano, venezuelano, marciano, precisa médico. Você não sabe. Você não tem isso. O censo já processa isso tudo. Então, educação, como é que você vai fazer sistema de educação se você não tem faixa etária? Como é que você vai distribuir a Bolsa Família se você não tem cadastro? E isso aqui é um problema brasileiro terrível, você não tem cadastro demográfico. A ideia do censo, inclusive, é ter cadastro de pessoas, cadastro de endereço, o que o mundo inteiro civilizado faz. E tinha um pessoal que entrou no IBGE ficando dizendo, nós vamos usar registro administrativo. Claro, registro administrativo substitui censo na Holanda, na Noruega. Roberto, só para as pessoas entenderem, o registro administrativo é você pegar dados de outros lugares, é isso? O registro administrativo é você pegar, por exemplo, o imposto de renda, as informações do imposto de renda, não é preciso pegar Roberto, o dinheiro da permite, qualquer informação estatística dentro do governo, por exemplo, quantos alunos tem, o MEC deve ter lá uma informação. Algumas elas são até feitas por convênio com o IBGE, mas outras são dentro dos próprios órgãos. É uma ideia boa utilizar isso, mas um órgão central deve ser capaz, e esse órgão tem que ser o IBGE, para dar homogeneidade às bases de dados, porque muitas vezes a informação que vem, ela vem enviesada até pela maneira como a pergunta foi feita. Há quantos anos você não estuda? O cara diz, 8. O sujeito, então temos os sujeitos que há tantos anos não estudam. Bom, mas significa que ele concluiu o curso ou não concluiu? Eu não sei. Esse é o registro administrativo. Informações estatísticas avulsas. Vem cá, registro administrativo. O SUS. Eu não sei. Eu tenho no meu celular o Conect SUS. No Conect SUS está o meu CPF, meu endereço, todos os remédios que eu tiro de graça do governo e está lá meu atestado de vacinação da primeira dose. O INEP tem a lista de todos os estudantes. Você tem, a Receita Federal tem a lista das pessoas que pagam imposto pelo nome, endereço e telefone. São da base sigilosas, obviamente, mas se você integra isso tudo, você começa a ter uma ideia da demografia do país. Vários países hoje têm um número único. O número único significa o quê? É um número que você recebe quando nasce, só que ele não é o CPF, que não tem sentido nenhum. Ele vai ter dentro dele o município que você nasceu, o seu tipo sanguíneo, e esse número te acompanha. Vários países estão trabalhando com a ideia de número, e o número único serve de núcleo da demografia. Bom, o censo, a realização do censo seria um início de uma discussão de você partir para bases demográficas de um país. Isso leva 25 anos, 30 anos. Os países nórdicos levaram 25 anos para fazer isso. Mas tem que pensar nisso. Não, estava, a ideia... Aliás, tinha um projeto de número único. Se você lembrar, a gente discutiu com o Júlio Lopes uma vez, numa reunião, a ideia do número único. Era um projeto que o Júlio Lopes tinha colocado lá, de pensar nisso. Bom, essa é a ideia. Aí o que aconteceu hoje no censo demográfico brasileiro? Virou uma discussão. Vamos fazer isso, corta daqui. Se afastou de uma coisa essencial do IBGE. O IBGE não faz as coisas sozinhos. Ele desenvolve projetos interagindo com a comunidade dos especialistas. O censo foi discutido durante anos em vários seminários. A PNAD é discutida sistematicamente. Aí o IBGE se fechou num censo, diminui questionário. Bom,
Vem a pandemia num questionário já criticado. Muito bem. Se abandona, se adiou por causa da pandemia e se abandonou a discussão. Já que adiou, vamos parar e pensar que a pandemia vai mudar esse país. Então vamos repensar o censo em função da pandemia. Sabe? É uma desgraça. Então, é uma catástrofe nacional. Você tem que repensar o censo, tem que aumentar o questionário, sei lá o quê. Na verdade, ele poderia ser até uma oportunidade de entender, porque as transformações da pandemia são transformações profundas aí, que tem muita coisa que vai vir para ficar, não vai voltar a ser como era antes, né? Vai sair um novo país disso. Interrompendo, é preciso decisividade. Decisividade depende de conhecimento prévio. Volto para a doença ou a síndrome da ignorância. Pessoas que ignoram e que, aliás, não estão planejando nada e, portanto, não tem custo para ignorar, porque eles não estão usando informação, eles não estão administrando o país, eles não estão governando, eles estão fazendo uma gerência da sua próxima eleição. Eu até já me aventurei no campo eleitoral tentando ajudar o Brasil, como você aí anunciou, num arroubo, mas foi apenas o suficiente para aprender como é difícil essa outra atividade, porque é uma atividade em si mesmada. É uma atividade onde você engana o eleitor, porque o eleitor até em parte ele precisa de uma conversa fiada para enfrentar o sofrimento do dia a dia. Então, quem disser que a Lua é mais acessível e você vai ganhar um terreno lá na Lua e for mais convincente, é esse que vai ser eleito. E, portanto, esses indivíduos eles já sofrem de uma distorção quando chegam ao governo, que eles estão governando para os próximos 4 anos. E os 4 viram 8, os 8 viram 16, os 16 viram 32, e depois você fica presidente da República. Os que governam o país normalmente são instituições de Estado, é o IBGE, é o BNDES, é uma Anvisa, é uma Fiocruz, é uma UFRJ, é uma USP, são instituições com servidores, esses normalmente sofrem de serem, às vezes, despejados do orçamento. Agora, eu estou conversando fiado aqui e não dizendo qual é o número. Quanto é que custa? Quanto passou com esses cortes que foram feitos, passou a custar o censo? Cerca de 2 bilhões. Soa muito, 2 bilhões, por um motivo muito simples. A gente tem que bater na porta de cada uma das 71 milhões de residências no Brasil, inclusive as informais, e ir perguntar qual o seu nome, onde você está, quantos vocês têm em casa, um monte de perguntas. São 200 mil recenseadores, em geral jovens, o primeiro emprego tem que ser treinado, esses são os 2 bilhões de reais. Mas vamos supor que com essa modificação importante que tem que ser feita após pandemia, a gente fosse gastar 3 bilhões. Muito bem, 3 bilhões de reais. Vamos supor que 3 bilhões de reais fossem alguma coisa, traduzindo em dólar, a 500, o quê? Vamos já exagerar também, dólar a 6, vamos falar em 500 milhões de dólares. Muito dinheiro ou pouco dinheiro? O que você acha, Paulo? Eu acho que se é para pilotar um avião de maneira cega, eu acho que não é muito dinheiro não, porque é equivalente de você voar sem radar. Agora eu vou te dar uma base. Então, para resumir, para começar, que lá o Census Bureau nem é como aqui o IBGE, que tem o G da geografia e que, portanto, trata de muitas outras coisas. O Censo Agro, por exemplo, é feito pelo Departamento de Agricultura. Lá é só o Bureau do Censo Demográfico. Ou seja, tem toda uma instituição com um prédio lindo, enorme, maravilhoso, só para fazer o censo e acompanhar o censo e depois atualizar o censo. 15 bilhões de dólares. Na realidade, chega a uns 17, mas o número é tão grande que eu prefiro fazer um corte. Lá dizem no IBGE que eu gosto de fazer tudo mais econômico, então vou tornar o censo americano também mais econômico. Quando eu cheguei lá, o diretor do censo me recebeu dizendo que ele estava fazendo força para trazer o custo para 12 bilhões. Eu, apesar de falar inglês fluentemente, quando ele me disse o número,
eu falei assim, eu não entendi bem, mas se forem 12 milhões de dólares, aí é muito pouco, porque o nosso tá valendo 400 milhões de dólares. Não pode, ou então só poderia repetir. Aí ele repetiu, não, eu want to bring it 12 billion. Eu falei, mas não é possível. Incrível. Aí eu fiquei meio atordoado, me fingi fiz aquela cara de ontem, continuei perguntando e fui para casa pesquisar mais onde eles enfiam tanto dinheiro. Para perguntar quanto a gente gasta no Brasil. Você ficou rezando para ele não perguntar. Pois então você veja que mesmo recalculando, porque eles lá acabaram de fazer ontem, estatística de ontem, conseguiram soltar o número 331,5 milhões de residentes. Bonito, fizeram o censo no ano passado, apesar de pandemia, não tem nada disso. Fizeram o censo, entende? E está lá a contagem, e, portanto, é mais de 50%, um pouquinho o tamanho da população deles. Se você quiser, então vamos seguir. No Brasil, e nos termos americanos, o nosso censo custaria, vamos dizer, $1 bilhão. Ainda é 12, 15 vezes mais barato do que a realização lá. Nós aqui somos muito mais baratos, trabalhamos por muito menos dinheiro, é tudo muito mais em conta e, portanto, tem desculpa nenhuma. Esses 2 bilhões de reais correspondem hoje a um nada em relação ao auxílio emergencial de 44 bilhões que foi acabado de aprovar. Mas eu costumo dizer nas minhas entrevistas, Roberto, que o Paulo Guedes ele consegue fazer uma bestice parecer mais besta ainda. Se em vez de 44 ele aprovasse, que não faz diferença nenhuma, tamanho são os déficits fiscais que estão sendo aprovados, 46 bilhões de reais de auxílio emergencial, com esses 2 bilhões extra, ele pagaria não auxílios unilaterais, pagaria salários. Com 2 bilhõezinhos em 44, ele conseguiria ter feito um programa de emprego para jovens e o censo saía de graça. Meu cálculo seria isso, o censo é de graça, mas eu estou fazendo um auxílio-emprego para 200 mil jovens durante X meses da pandemia. Ponto. Que tal essa racionalização? Mas é que o congressista, se ele não é informado sobre essa tremenda importância de tudo que a gente está falando aqui, ele morre cego, morre cegueta. Agora, um PhD em economia, eu estou começando a entrar na linha da má-fé. Aliás, desculpa a brincadeira, mas é PhD na sua universidade. O que muito me deixa triste, porque eu cheguei a emprestar, e não é figurativo, eu emprestei mesmo meus cadernos, que eu já tinha passado no exame geral, ajudei o camarada, nem sei se ele me devolveu esses cadernos, e pelo visto não aprendeu ao quê? O mais importante lição da Universidade de Chicago: tenha bom senso e tenha métricas daquilo que você diz. Não diz uma coisa sem procurar medir, sem procurar verificar. E, portanto, isso nos leva de volta ao IBGE e ao censo. Sem métricas, sem estatísticas, sem geografia, como é que nós vamos calcular se nós estamos dizendo certo ou errado alguma coisa? Deixa eu aproveitar aqui que eu sou o dono da palavra para lembrar que eu fui visitar a Universidade de Chicago, né? Todo mundo sabe que eu não sou nenhum grande fã da Universidade de Chicago, mas eu fui lá, fiquei uns tempos estudando lá com um amigo meu que era professor visitante, e tem uma frase famosa, professor Paulo, que você deve lembrar muito bem, que está num daqueles arcos da Universidade de Chicago, que diz o seguinte: if you can't measure, you cannot say anything about it. É algo desse gênero, né? Que se você não pode medir, é um cânone da Universidade de Chicago, num arco lá famoso dele. Se você não pode medir, você não pode dizer nada sobre aquilo, né? Você não pode state, não pode afirmar nada. Não é? É fundamental, é basicamente isso que se aprende no ensino superior e principalmente no ensino pós-graduado. Medir, raciocinar sobre medidas ou, no mínimo, sobre sintomas, no caso da área médica, biológica,
entendeu? De forma que é de um obscurantismo intelectual absoluto. Isso é irreparável. Eu tenho ficado calado para não criticar um colega. Agora, quando ele me faz uma coisa dessa, e repetidamente, deixa o chefinho dele, que esse é um ignorante de carteirinha, dizer as bobagens que diz a respeito das estatísticas do IBGE, isso é imperdoável. Isso é imperdoável. Deixa eu pegar a dica da ignorância. Não, porque, na verdade, quem trabalha no IBGE, você vive com esse desafio permanente de você lidar com a ignorância das pessoas em relação à produção de informação no Brasil. Isso é uma história, quer dizer, eu estava dizendo, cortes sistemáticos de orçamento e depois cobrança, né? Porque quando a gente atrasou a POF, o governo cobrava da gente que o índice de preço estava defasado, estava com um problema e tal. Eu dizia, mas vocês não deram dinheiro para a POF. O maior problema que eu tive, que o Paulo teve, que qualquer presidente do IBGE tem, é receber prefeito. O Paulo já falou isso. Você sabe que o cara tem razão, mas você não pode dizer para ele que não posso mexer, porque eu tenho que saber o contexto do Brasil inteiro. Ou seja, eu tenho uma história folclórica que eu gosto de contar, que uma vez eu recebi 2 prefeitos. Um prefeito tinha excesso de população e o outro tinha déficit de população. Eles estavam oferecendo trocar. Aí a gente teve que explicar para esses 2 prefeitos, olha, não é assim, não é o problema que você tem mais, você dá para outro. Isso tudo tem... vamos resolver o problema assim. Tirando desaforo, eu recebi desaforos de senador, tinha uma deputada federal do Rio de Janeiro que só faltou me bater, porque a gente disse que não ia mudar o município, a população do município. Mas isso é um processo de ignorância que é complicado. Agora, eu queria, no censo, o Paulo falou, esses 2 milhões, aí a história desse censo é o seguinte, e isso foi a mesma pessoa que fez esses orçamentos, não quer dizer que mudou, não mudou, é aquele grupo chefiado pela mesma pessoa. Quando a gente discutiu o orçamento do censo, era 3,100 bilhões no ano de operação, 3,6 no total, em 3 anos, para operar 3,1, 65% desse custo é pagamento de recenseador por questionário. Você paga por questionário. E é aquela história, você quando abre o concurso, diz, olha, o pagamento é esse, ponto. Se o questionário tiver uma pergunta ou 400 perguntas, você vai pagar pelo questionário. O que muda é o tempo de coleta. Bom, o que aconteceu? Claro que a gente tinha, mais ou menos, nesses 3,100 bilhões para operar, tinha gordura para cortar. Ninguém vai ao Ministério, ex-Ministério do Planejamento, discutir orçamento no governo sem ter gordura, porque todos os outros órgãos do governo vão, alguns com muito e outros com pouca gordura. É um debate. Você vai negociar lá dentro, você tem que estar... Bom, aí o que aconteceu? Vou explicar, porque mais uma vez está usando um termo perigoso. Gordura dá a impressão de que vai gastar troco de nada. Não, a gordura é apenas ter um pouco mais de conforto. Gordura é sinal, é risco. Segurança orçamentária. Tá. Né? E qual é o risco? Qual é o risco que você vai correr? Você tem uma quantidade de equipamentos que é perdido, roubado e que quebram. Então, você compra 250 mil dispositivos de coleta, você vai usar 220, mas 30 mil é uma reserva técnica. Você pode diminuir essa reserva técnica e correr o risco. Quebrou, não tem outro, vai atrasar, mas não vai perder nada. Tá? Então, usar o termo margem de segurança. Essa aqui é a gordura. Margem de segurança, não é? É o risco que você vai correr. Diminui o número de supervisores, mas o que significa isso é que você pode levar um pouquinho mais de tempo se as confusões forem muito grandes. Muito bem. Aí, de repente, esse orçamento baixou para 2,3, 2,300. Agora está em 2. O problema é o seguinte, até agora ninguém entendeu como é que isso vai ser feito, porque até um mês atrás havia uma discussão que era, e escrevi muito sobre o meu ponto de vista, que eu achava que o 2021 não era mais um ano adequado para o censo. Por quê? Porque, entre N motivos, a pandemia continuava, então a razão do adiamento permanecia e tinha todos problemas
técnicos, eu achava que o censo, no momento de transição do país, não seria adequado, porque ele tinha que durar 10 anos, eu preferia fazer em 22. Mas isso é uma discussão técnica. Eu tomo a minha opinião, tinha gente com outra opinião, infelizmente não foi um debate, mas foi colocação. O que aconteceu é que com o corte do orçamento agora, mudou tudo, porque o que era questões técnicas virou uma questão orçamentária. E aí tem o seguinte, eles cortaram o orçamento, tá lindo, tá bom. O Valderi, que já foi demitido, disse que vai ser em 22. Mas vem cá, para fazer em 22, você tem uma série de coisas que você tem que fazer esse ano, inclusive pagar o salário de quem já foi contratado. Tem que gastar. Você tem que fazer uma coisa que não foi feita, que é a atualização do cadastro de endereços. É o famoso CNEF, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos. Isso você tem que ir na rua atualizar. Não foi feito por causa da pandemia, teria que fazer. Eu não sei se já fizeram as licitações, porque, teoricamente, o equipamento já devia estar comprado, carregado e sendo treinado. Não foi feito o teste piloto em Paulo de Fronten para você saber em que estado estão as coisas. Então, uma série de problemas se acumularam, técnicos, só que com o corte não vai ter dinheiro para continuar isso. Então, a pergunta básica hoje é o seguinte: como é que você vai fazer um censo em 22 sem ter dinheiro para fazer o preparativo de 21? Isso está dito pelo próprio IBGE, pessoas que entendem, pessoas que não entendem. O risco é não ter censo. E 22, você vai ter um problema que não tem uma preparação adequada. Sabe? Não tem expertise nisso. E o orçamento de 2 bilhões que estava saindo era um orçamento, não falando gordura, mas de altíssimo risco. Sabe, a gente tinha trabalhado com um orçamento de 2.700, que era risco zero. A gente podia fazer, a gente pensava fazer com 2.700, mas dizendo o seguinte: qualquer perturbação vai bater um atraso. Então a gente vai ter que aumentar todos os níveis de segurança para não ter isso. E sempre acontece. É um problema aqui, um problema lá. Aí... eu até fiz ao contrário. O que eu queria dizer é que eu estou tão envergonhado que eu gostaria de mudar de assunto. É vergonha demais. Chega uma hora em que a estupidez dos outros começa a também respingar em você. Você, de alguma forma, faz parte desse time. Se a gente não deixou, Roberto e eu não deixamos mensagem suficientemente clara sobre a importância do que fazemos, quem sabe nós é que somos errados também. É muito coletiva essa vergonha, não é dos outros, não é? O Brasil, e volto porque você está dentro de um arcabouço chamado Missão Desenvolvimento, não há desenvolvimento nenhum. Acabou esse podcast. Acabou o Brasil, na verdade. O Brasil, aliás, costuma dizer um amigo meu, muito querido, que me acompanhou também me ajudando no IBGE e no BNDES, Marcelo Kinsen, o Brasil morreu. Eu costumava até umas semanas atrás achar que ele estava exagerando um pouco, estava só moribundo, mas eu acho que não, morreu mesmo. O próprio BNDES vai ter que sofrer, embora tenhamos deixado lá toda uma reestruturação, que eu não sei se utilizaram, brilhante reestruturação interna e de propósitos, de missão do próprio BNDES, ela já está desatualizada pelo nível de embrutecimento pelo qual o país está passando. E apenas uma parte diz respeito ao impacto tremendo desse coronavírus. A outra parte diz respeito a esse outro vírus, que é a ignorância coletiva que nos governa. Deixa eu só fazer alguns comentários interessantes aqui para o Paulo ficar mais envergonhado da ignorância. Saudades de Stanilau Ponte Preta. Eu imagino ele naquela conversa lá nos Estados Unidos, no Census Bureau, dando atualização do que está acontecendo no Brasil. Vem cá, o problema de ser presidente do IBGE é que você tem esses contatos e morre de vergonha. Mas deixa eu dizer, por exemplo, um comentário que já foi feito, aliás, o Marcelo até acha isso, que você não pode fazer censo em ano de eleição, 22. Pode, 2010 foi eleição e 2000 também.
O único problema de ano de eleição é que você tem que pedir uma licença especial para fazer propaganda do censo. Propaganda de censo é a alma da operação. Se você não convence as pessoas de que você vai bater na casa dela e perguntar sobre a vida dela, você não faz o censo. E para fazer isso tem que ter propaganda. Então, em 2010 foi a mesma questão. Tinha eleição presidencial, o IBGE pediu uma licença especial e saiu a licença especial normalmente. Eu me preocupo, e eu era contra o censo 22, algum tempo atrás, porque eu achava que com esse governo e com essa polarização que tem, pela minha falta de confiança na direção do IBGE, poderia-se fazer o censo como operação política. Isso me preocupava. Ainda me preocupa, claro. Tem isso. Agora, por exemplo, outra coisa, outro dia alguém disse, uma pessoa que devia entender de censo, a gente, em vez de começar em agosto, começa em outubro. Quem conhece o Brasil sabe que em outubro você não entra na região amazônica do país. Então, o censo ele é programado no Brasil em agosto por questões climáticas também. Você não pode dizer, vamos adiar 2 meses. Não, não é verdade. Você pode repensar o censo, até pensar outras formas de fazer o censo no Brasil, não tradicionais, como fazendo em um único dia, como vários países fazem. Tem vários países no mundo fazem o censo em um único dia. No Brasil isso é praticamente impossível pelo tamanho e complexidade. Mas está na hora de parar de dizer coisas que são folclóricos e não verdadeiras e vamos focar o que a gente pode fazer. E o que eu tenho dito para isso, quer dizer, primeiro, tem que abrir a discussão do censo pós-pandemia. Não é o IBGE se fechar, mas é abrir com todos os usuários, sociedade civil, especialistas, quem for, para melhorar essa discussão e aprimorar. Segundo, tem que ter um movimento de apoio ao IBGE que garanta dinheiro esse ano para você poder ter um censo ano que vem e já no momento de discussão da pré-LOA, você colocar dentro da pré-LOA as necessidades para o ano que vem. E isso só vai funcionar com um grande movimento de defesa do censo. Senão, vai se perder, deixa o censo para outro governo. A gente está chegando aqui, infelizmente, aqui já se passaram mais de 40 minutos, a gente poderia ficar falando horas aqui, ainda mais sobre esse tema que é muito relevante, mas confesso a vocês que eu saio um pouco deprimido aqui dessa conversa, né? Envergonhado, como diz o Paulo, e deprimido também, porque a gente conseguiu elevar a ignorância no Brasil a tal ponto que a gente vai destruir um instituto que acaba com a ignorância. Ou seja, a ignorância ela é tão valiosa. Eu falei também sobre eleições. O Brasil tem uma chance no ano que vem de reparar o mal que cometeu, que provocou a si mesmo. Porque a gente erra na vida. Então, deixa eu aproveitar até, professor, pedir palavras. Tem solução. Eu queria pedir, porque a gente já precisa caminhar aqui para uma conclusão, eu queria pedir algumas palavras finais para o Paulo Rabelo, para o Roberto Olinto, eu queria pedir palavras motivadoras aqui para a nossa missão de desenvolvimento do futuro. Só quero saber do que pode dar certo, né? Vamos falar de coisas boas. Olha, então falo eu primeiro para dizer, muito rapidamente, que não é só missão. Sem desenvolvimento não tem solução. Porque, e falarei tecnicamente, mas todo mundo vai entender, endividado o Brasil já está, consigo mesmo, principalmente. Uma dívida pública de quase 100% do seu próprio PIB, que é tudo que ele produz anualmente, e mais a dívida bancária e mais o desemprego. Ou seja, se a gente não se desenvolve, o que significa dizer produzir mais, empregar e ser empregado, ganhar salários para poder pagar os impostos que vão servir a essa dívida, o nosso rumo é Grécia, Argentina. Nós vamos tocar bandolim em alguma esquina aí, porque o Brasil mudou de divisão no campeonato de futebol. Terá mudado, mas ainda não fomos rebaixados. A nossa última chance de evitar o rebaixamento é focar num projeto, numa missão, portanto, num plano e num programa de metas de desenvolvimento
no qual um IBGE seja o centro dessas metas, porque é um centro de governo, é o centro informativo dessas metas, ter também um BNDES como um coadjuvante importantíssimo para alavancar esse desenvolvimento, e aí sim a gente vai poder voltar a sorrir e fazer o Paulo Gala voltar a sorrir. Obrigado por essas palavras. Para terminar um pouco mais otimista, Roberto Olinto, talvez o maior conhecedor do IBGE no Brasil. E digo mais, a solução é mais rápida do que a gente pensa se houver censo, mas aí não censo com C, para dar uma aulinha de português, mas censo começando com S, ou seja, havendo censo, nós temos o essencial, fazendo já um trocadilho, porque eu e o Roberto, que sou um pouco mais velho, vimos esse país realmente estar encalacrado, que é quando você deve em dívida externa, deve em dólar, como nos anos. Aí não tem muito jeito, tem que ralar, empobrecer, é muito mais duro. Nós aqui estamos nos afogando, Paulo, em piscina infantil, porque temos reserva. A gente caiu de boca e está tomando água, eu estou afogando, claro, está caído de boca debaixo, mas é raso. Se levantar, o Brasil volta. E, aliás, é a missão de 2022. Ô Paulo, continuando aí o desenvolvimento do Rabelo, depois de certo tempo de vida, a gente já passou, você começa a descobrir o seguinte: o Brasil é um país cascudo, ele apanha, mas ele vai, sabe? E é aquela história, eu tento ter uma visão otimista, no seguinte, meio civilizatória, eu digo o seguinte: a gente tem que passar por essa peste negra toda, e aí eu estou ampliando, para aprender alguma coisa, sabe? A gente não está devendo em dólar, e está na hora de se aprender. Até quem estava pensando uma coisa, repensar, e na minha área, para desenvolver, você tem que conhecer esse país, tem que ter dado. Então vamos parar de não olhar, vamos dizer, em todos os produtores de informação. Eu não estou falando só do IBGE, não. Tem muita gente aí. Tem o SUS, o DataSUS é uma maravilha, o INEP é uma maravilha, o IBGE é outra maravilha. Vamos pensar nesses caras, tem que juntar essa coisa toda, tem que ter uma política vamos dizer, de fazer política liderado por dado, e eu acho que recupera, não tem, basta de sofrimento. Eu acho que esses últimos anos, para quem já passou por muita coisa, é uma experiência bastante ímpar, né? Juntou muita coisa num ano só. Então, eu acho que tem que ter otimismo, sabe? A gente sai desse buraco. Roberto Olinto, muito obrigado. Paulo Rabelo, foi uma honra enorme poder recebê-los aqui para falar um pouquinho para a gente do IBGE, da importância do IBGE, da importância do censo, né, fazer uma análise crítica desse buraco em que a gente se meteu, mas eu concluo aqui com a metáfora do Paulo, que foi maravilhosa, né? A gente caiu, bateu, quebrou o dente, mas está numa piscininha de criança rasa, então a gente tem todas as condições de ficar em pé e a gente vai reparar que a água não vai bater nem no joelho, né? Então é realmente uma questão da gente conseguir se levantar, né? E eu acho que... Vamos dizer que 1,20 m, uma coisa assim, é preciso ser adulto. Se você for criança, é perigoso. E é exatamente isso, entendeu, Paulo? Perfeito. Estendendo um pouco e até estendendo demais a analogia, se você agir como criança e tiver a estatura de um infante, é capaz mesmo de você acabar se afogando. É por isso que os pais levam as crianças para a piscina e vigiam, porque criança se afoga até em piscina infantil, que é o que estamos fazendo, porque os nossos governantes não passam de umas crianças. Esse que é o pior. Quando os nossos pais são as nossas crianças, o que dizer das próprias crianças? Muito obrigado, professor. Com essas palavras a gente encerra aqui a conversa. Tenho certeza que todo mundo adorou ouvir, com informações incríveis e análises muito profundas, duras e muito importantes para a gente pensar o futuro. Obrigado a todos.